Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Como eu havia prometido na aula passada, hoje a gente vai fazer uma aula só de resolução de questões para revisar o que a gente já viu até agora, já que não recebemos ainda a apostila 4, então a gente vai fazer algumas questões sobre os temas das aulas passadas, que foram propriedades qualitativas, cinética química e equilíbrio químico. Vamos iniciar aqui agora com propriedades qualitativas. A adição de determinados solutos em meio aquoso muda algumas das propriedades físicas do solvente. Considere 3 recipientes que contenham 1 litro de soluções aquosas com concentração molar igual a 0,5 mol das seguintes substâncias: sacarose, cloreto de sódio e nitrato de cálcio. Ao medir alguma das propriedades dessas soluções, foi observado que aí a gente tem aqui os itens, no caso a gente tem que achar o correto. Mas antes da gente discutir a respeito deles, eu vou fazer algumas observações sobre essas substâncias. Primeiramente, a sacarose ela é um composto molecular. Compostos moleculares não se dissociam quando adicionados a uma solução aquosa. Eles permanecem com a mesma estrutura, apenas mais dissolvidos. Então, a gente tem que esses 0,5 mols que foram adicionados de sacarose a essa solução aquosa vão permanecer igual, ou seja, vai permanecer sendo 0,5 mol dentro dessa solução. Não há nenhuma modificação, porque ele não se dissocia. Já o cloreto de sódio, quando ele é colocado a uma solução aquosa, como vocês podem ver aqui, ele vai se dissociar em um íon Na+, e íon Cl-. E vocês podem ver aqui na proporção que 1 mol do cloreto de sódio vai dar origem a 1 mol do Na+, e 1 mol do Cl-. Como se fosse uma proporção de 1 para 2, duplicando o número de mols. Então, a gente tem que os 0,5 mols de cloreto de sódio que foram adicionados a essa solução aquosa, ele vai dar origem a 0,5 mols de Na+, e 0,5 mols de Cl-, que juntos vão dar 1 mol de espécies químicas dentro dessa solução, seguindo essa proporção que a gente viu aqui na reação. Já o nitrato de cálcio, quando a gente coloca ele em uma solução aquosa, a gente tem que ele vai se dissociar no íon Ca2+, e no íon 2NO3-. Dessa forma, a gente tem que, por exemplo, 1 mol desse íon nitrato de cálcio, dessa substância, vai se dissociar em 1 mol do Ca2+, e 2 mols do NO3-. Então, é como se triplicasse o número de mols quando é colocado dentro de uma solução aquosa. Então, a gente vai ter que esses 0,5 mols do nitrato de cálcio que foram colocados nessa solução aquosa, ele vai dar origem a 1,5 mols de íons dentro da solução, porque, como a gente viu aqui, triplica o número de mols. Para a gente partir para os itens de vez, a gente tem que lembrar que quando a gente coloca um soluto dentro de uma solução, ela vai aumentar o ponto de fusão, aumentar o ponto de ebulição e vai diminuir o ponto de fusão ou ponto de congelamento. E, de certa forma, aumenta a distância entre esses dois pontos. Agora que a gente relembrou isso das aulas passadas, a gente tem que, aqui o item A. A solução de cloreto de sódio apresentava ponto de congelamento inferior à solução de nitrato de cálcio. A gente tem que, como eu acabei de falar, quando você adiciona um soluto não volátil àquela solução, ele vai aumentar o ponto de ebulição e vai diminuir o ponto de congelamento. E quanto mais você aumenta os mols do soluto adicionado naquela solução, mais você vai perceber esse efeito. Logo, a gente tem aqui que o nitrato de cálcio, ele é o que se dissocia em maior número de mols dentro da solução aquosa. Logo, ele é o que vai mais abaixar o ponto de congelamento. Então, esse item aqui está errado, porque é ao contrário, É o nitrato de cálcio que tem o ponto de congelamento inferior ao cloreto de sódio. Por isso que esse item está errado. Agora, partindo para o item B.
A solução de sacarose apresentava pontos de fusão de ebulição superiores ao da água pura. A solução de sacarose, por mais que ela não se dissocie quando adicionada à solução, né, ela ainda continua sendo um soluto que vai, como eu falei já antes, né, aumentar o ponto de ebulição e vai diminuir o ponto de fusão. Logo, ela vai ter sim o ponto de ebulição superior ao da água pura, mas o ponto de fusão vai ser menor do que o da água pura. Por isso que esse item aqui está errado. Agora, o item C. A solução de nitrato de cálcio é que apresentava o menor valor de pressão de vapor. Quando você adiciona o soluto na solução, né, a gente tem que o ponto de ebulição dele vai aumentar, ou seja, ele vai ter menos tendências a passar para o estado de vapor. Logo, a pressão de vapor dele vai ser menor também. Então, esse item aqui está correto. Mas vamos ver por que o item D está errado. Apenas as soluções iônicas possuíam pontos de ebulição superiores à da água pura. E a maior variação entre os pontos de fusão e de ebulição para essa substância será observada para a solução de sacarose. Tá tudo errado nesse item, né? Porque a solução molecular, que é a sacarose, ela também vai ter um ponto de ebulição maior do que o da água, porque ela também está interagindo, né, ali com as moléculas de água da solução aquosa, e ela também vai aumentar esse ponto de ebulição, porque ela também é um soluto não volátil. E aqui na segunda parte da afirmativa também está errado, porque aquela que vai ter essa maior variação vai ser a solução de nitrato de cálcio, porque ele é o que se dissocia em maior número de mols dentro da solução, vai ter maior número de mols. Então, ele vai ser o que vai mais aumentar o ponto de ebulição e mais diminuir o ponto de congelamento, causando uma maior variação entre esses dois pontos. Então, esse item aqui está totalmente errado. Agora, partindo aqui para a segunda questão, o diagrama esboçado a seguir mostra os estados físicos do CO2 em diferentes pressões e temperaturas. As curvas são formadas por pontos em que coexistem dois ou mais estados físicos. Aí aqui a gente tem as curvas, né? Gás, líquido e sólido, em um gráfico de pressão por temperatura. O método para a produção de gelo seco, CO2 sólido, envolve compressão, primeiramente, né? Compressão isotérmica, ou seja, sem a variação da temperatura, de CO2 gasoso, inicialmente a 25 graus e 1 atm, até passar para o estado líquido. Ou seja, vai aumentar a pressão sem variar a temperatura até esse CO2 gasoso passar para o estado líquido. E logo depois disso, vai ter uma rápida descompressão até 1 atm, novamente, processo no qual ocorre forte abaixamento de temperatura e aparecimento de CO2 sólido. A pressão mínima a que o CO2 deve ser submetido para começar a liquefação a 25 graus é Y. E em 2, a temperatura deve atingir X. Os valores de Y e X são respectivamente. Então, vamos aqui analisar as afirmativas e o gráfico. Na primeira afirmativa, diz que tem a compressão, né, com a temperatura inicialmente a 25 graus, até que o CO2 gasoso passe para o estado líquido. Então, se a gente for aqui a ver a temperatura, na temperatura de 25 graus, né, à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente vai chegar a um limiar, bem aqui assim, onde a gente vai ter a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E esse limiar de pressão é 67 atm. Então, nessa primeira fase, precisa atingir 67 atm. Agora, aqui analisando o segundo item, a gente tem que ele quer saber a temperatura que foi necessária chegar com esse abaixamento da pressão para que houvesse a passagem do estado líquido para o estado sólido. A gente tem que na pressão de 1 atm, que foi a pressão que ele chegou, né,
a temperatura em que vai haver essa passagem do estado líquido, né, para o estado sólido, vai ser menos 78. Então, o item correto, né, para os valores de Y e de X é 67, que é a pressão atingida no primeiro estágio, e menos 78, que é a temperatura atingida aqui nessa segunda fase. Agora passando para a terceira questão. Adicionar sal de cozinha ao gelo é uma prática comum quando se quer gelar bebidas dentro da geladeira. A adição do sal faz com que a temperatura de fusão se torne inferior à da água pura. Aí aqui a gente tem alguns dados, né? A constante de fusão, nós temos os valores também da molaridade do cloro e do sódio. E ele quer saber a diferença na temperatura de fusão em graus Celsius na mistura obtida ao se dissolver 200 gramas de sal de cozinha em 1 kg de água em relação à água pura é de. Para a gente saber dessa diferença de temperatura, a gente precisa usar a nossa propriedade coligativa lá que a gente discutiu nas aulas, que é a crioscopia, né? Que é essa variação do ponto de fusão conforme a gente adiciona um soluto não volátil. E a fórmula da crioscopia é essa aqui, que é a variação da temperatura igual à constante de crioscopia, que é a constante de fusão, né, que foi dada aqui na questão, vezes a molaridade, vezes o fator de Van Hoff, que é para corrigir essa dissociação do composto iônico, que é o sal de cozinha, né, NaCl. Então, a gente já tem a constante e a gente precisa saber a molaridade e o fator de Van Hoff para poder calcular essa diferença de temperatura. A molaridade ela pode ser calculada pela quantidade de soluto em mol sobre a massa do solvente em quilogramas. E a gente tem que a quantidade do soluto em mol pode ser dada por essa outra fórmula, que é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. E a gente já tem essas duas informações. A gente tem aqui que a massa do soluto que foi aplicado nessa água, né, foi 200 gramas. Então, a gente tem que 200 gramas e a massa molar vai ser a soma da massa molar dos dois componentes do sal de cozinha, né, que é o Cl e o Na. Então, se a gente somar esses dois, vai dar 58,5. Então, a quantidade de soluto em mol vai ser igual a 200 sobre 58,5, vai ser igual a 3,419 mols. Agora que a gente já sabe essa quantidade de soluto em mol, a gente pode aplicar de novo nessa fórmula da molaridade para descobrir ela. Então, a gente vai ter que a molaridade vai ser igual a 3,419 sobre a massa do solvente em quilogramas, que é a água, né? E ele disse que é 1 kg de água. Então, a gente vai ter que a molaridade vai ser igual a isso aqui e permanece igual, né? Por causa que não faz muita diferença. Então, a molaridade vai ser igual a 3,419 mols por quilo. A gente agora já sabe a constante, já sabe a molaridade, só precisamos saber o fator de Van Hoff. E a fórmula do fator de Van Hoff é exatamente essa aqui, onde a gente vai ter que o fator de Van Hoff é igual a 1 mais o grau de dissociação, que a gente está aqui considerando 100%, no caso 1, né? Vezes a quantidade de partículas em solução, que no caso aqui, o NaCl, quando se é adicionado a uma solução aquosa, como a gente já viu até nas questões anteriores, ele se dissocia em 2 mols, né? Que é 1 mol de Na e 1 mol de Cl. Então, a gente vai ter que esse que aqui vai ser igual a 2. Logo, a gente tem que o fator de Van Hoff é 1 mais 1 vezes 2 menos 1. É igual a 1 mais 1 vezes 1 vezes 1, né? E isso vai dar igual a 2. Então, o fator de Van Hoff vai ser igual a 2. Agora que a gente já sabe todos os dados, a gente pode aplicar na fórmula da crioscopia, né?
a gente tem que a variação da temperatura vai ser igual a 1,86, que é a constante que nos foi dada na questão, vezes a molaridade que a gente descobriu, né? Cadê? A molaridade, vezes o fator de Van't Hoff, que a gente acabou de calcular também, que é 2. Então, a nossa variação da temperatura vai ser igual a 12,72, né? Se a gente multiplicar isso aqui tudo, que é aproximadamente 13 graus Celsius, né? Então, seria o nosso item que eu esqueci de colocar aqui. Pois é. Agora, partindo para as questões de cinética química, vamos começar aqui com a questão 4. A rapidez de uma transformação química está diretamente relacionada à probabilidade de ocorrência de colisões efetivas entre as partículas que constituem as espécies reagentes, que é aquela teoria lá das colisões que a gente discutiu na aula, né? Considere a transformação química que ocorre entre o metal alumínio e o mineral hematita, produzindo alumina e ferro. Entre as condições indicadas nas alternativas, aquela que propicia maior rapidez de reação é. A gente lembra que tem alguns fatores que influenciam na velocidade da reação, né? Que é a superfície de contato, a temperatura e outros, né? Então, a gente agora pode analisar os itens. Alumínio em pó, hematita em pó, ambos resfriados a 0 graus. A gente lembra que a temperatura, quanto maior a temperatura, né, maior é a agitação das partículas e maior são as chances dessas partículas se chocarem e terem choques efetivos que vai culminar numa reação, né? Então, quando a gente resfria esses reagentes, a gente vai haver, na verdade, uma diminuição da velocidade de reação. Então, esse item aqui está errado. Agora, o item B. Alumínio em pó, hematita em pó, ambos aquecidos a 1.500 graus. Esse item aqui é o correto. Esqueci de mencionar aqui no item A, mas quando você tem esses reagentes na forma de pó, você aumenta a superfície de contato deles, que é um dos fatores que aumentam a velocidade da reação. Por quê? Porque você expõe mais áreas daquele reagente para haver os choques. E a questão da temperatura é o que mencionei na anterior, né? Quanto maior a temperatura, maior são as chances de haver choques efetivos também. Então, esse item aqui é o correto, porque está aumentando a superfície de contato e também está aumentando a temperatura. Nos outros, a gente tem aqui, por exemplo, alumínio em lingotes e hematita em blocos. Não é o que propiciam uma maior superfície de contato, por isso que não é os que mais aceleram a reação. Embora aqui a questão da temperatura esteja correta, né? No item D, novamente, aqui hematita em blocos e a questão da respiração. E no item E, aqui é o alumínio em lingotes, né? E a respiração também. Então, o item correto aqui seria o item D. Questão 5. Considere a seguinte reação genérica. A gente tem A, B se transformando em C mais D, né? Suponha que essa reação seja de segunda ordem em relação ao reagente A e de primeira ordem em relação a B, e a velocidade em que ela ocorra seja V. Ao duplicar a concentração de A e triplicar a concentração de B, a velocidade será V'. Qual o valor da razão V' sobre V? Então, a gente precisa descobrir quais são essas velocidades para poder descobrir essa razão, né? Primeiramente, vamos descobrir essa velocidade normal aqui, né? Que é dessa reação que a gente tem aqui. A gente tem que a fórmula da velocidade de reação para essa reação vai ser igual à velocidade, né? Que é o que a gente vai precisar saber para calcular a razão, vezes a constante, vezes a concentração do A, que é reagente, né? Concentração do A elevado à ordem dele, que no caso é de segunda ordem, então elevado a 2, vezes a concentração do B elevado a 1, que é a ordem dele, né?
Então, se a gente for resolver isso aqui, a gente tem que a velocidade dessa reação normal, aqui que a gente viu primeiro, vai ser igual a K vezes A ao quadrado vezes B. Agora, se a gente for olhar a reação com a velocidade v', né? A gente tem que a velocidade v' vai ser igual a constante também, né? Vezes. Ele duplicou a concentração de A. Então, é concentração de 2A, né? Elevado à ordem do A, que é 2, vezes. Ele triplicou a concentração do B. Então, a gente tem que vai ser vezes a concentração 3B, elevado também à ordem do B, que é 1, né? Se a gente resolver isso aqui, a gente tem que fica V' vai ser igual a constante K, vezes 2 elevado a 2, fica 4, e A elevado a 2 fica A ao quadrado. Então, fica 4A ao quadrado, vezes 3B, né? Porque aqui o expoente é 1 e não interfere no resultado. E agora que a gente já tem as expressões para essas duas velocidades, a velocidade v e a velocidade v', a gente pode calcular essa razão. A razão v' sobre v vai ser igual a essa razão entre essas duas expressões. E a gente pode cortar várias coisas aqui, né? A gente pode cortar o k de cima com o k de baixo, a gente pode cortar o a ao quadrado de cima com o a ao quadrado de baixo, e a gente pode cortar o b de cima com o b de baixo. Então, cortando esses negócios, ficam que a razão v' sobre v vai ser igual a 4 vezes 3, né? E isso vai dar que essa razão é igual a 12. Então, o item correto é o item D. Agora, partindo para a questão 6. Os óxidos de nitrogênio NO e NO2 são emitidos pelos automóveis e podem contribuir para a destruição da camada de ozônio. O processo ocorre em duas etapas. A gente tem aqui essas duas etapas. Em relação a esse processo, indique a alternativa incorreta. Para a gente analisar essas alternativas, a gente vai precisar saber qual é a reação global dessas duas etapas, né? E a gente pode fazer isso somando elas, né? A gente tem que podemos cortar aqui esse NO, né, desse lado com esse NO, cortando esses dois. E a gente também pode cortar esse NO2 com esse NO2, porque eles estão com os coeficientes iguais em lados opostos, né? E fica sobrando somente o O3 desse lado e o O2 desse lado. A gente agora vai somar eles dois, né? Então, a gente tem que aqui vai ficar 2O3, né? E desse lado vai ficar 3O2. Então, a reação global, juntando essas duas etapas, vai ser 2O3 se transformando em 3O2. Agora sim, a gente pode analisar os itens. O NO não é consumido no processo. Esse item aqui está correto, porque se você reparar, ele se junta aqui com o O3 nessa primeira etapa, mas depois ele é liberado, né? Então ele não é consumido, ele é usado, mas depois ele é liberado novamente, então ele não é consumido. Esse item aqui, então, está correto, né? Não é o que ele quer, que é o item correto. Aí o item B. O O2 é o catalisador do processo de destruição do ozônio. Não, ele não é o catalisador, né? Ele é o produto dessa reação. O que está acelerando essa reação, no caso, como a própria questão está falando, são o NO e o NO2. E se vocês perceberem, eles agem realmente como catalisadores. Como até o próprio item A tá falando, que eles entram dentro da reação, eles vão acelerar ela, como fala a questão, mas eles não são consumidos, né? Eles são liberados no fim do processo. Então, o NO e o NO2 é que são os catalisadores dessa reação. E isso já nos leva ao próximo item, né? Logo, esse aqui é o item errado, né? Como a gente estava discutindo. Mas isso já nos leva ao próximo item. O NO e o NO2 são catalisadores desse processo. Sim, está correto.
pelos motivos que eu acabei de citar. E o item D, trata-se de uma catálise homogênea? Sim, porque a gente aqui só está envolvendo gases, né? Então, é uma catálise homogênea. Os catalisadores diminuem a energia de ativação de reações químicas. Sim, também está correto. Esse é o conceito de um catalisador, né? É o meio pelo qual o catalisador acelera as reações. Então, a gente tem que o item incorreto é realmente o B, porque o O2 ele não é um catalisador, ele é o produto. Os catalisadores são o NO e o NO2, que vão acelerar a reação, participar dela, mas logo no fim vão ser liberados e não consumidos. Agora, passando para as questões de equilíbrio químico. Questão 7. Um sistema em equilíbrio N2 mais 3H2 se transformando em 2NH3, né? Ou seja, nitrogênio mais hidrogênio se transformando em amônia. As pressões parciais de cada gás são, aqui a pressão parcial do nitrogênio é 0,4, a pressão parcial do hidrogênio é 1 e a pressão parcial da amônia é 0,2. Calcular as constantes Kp e Kc para esse equilíbrio a 27 graus. Aí a gente tem aqui o dado que é a constante dos gases reais, que é 0,082. Primeiramente, a gente vai calcular o Kp, porque a gente já tem as pressões parciais, a gente não tem as concentrações dessas substâncias. Então, a gente não pode calcular o Kc. Então, a gente vai calcular primeiramente o Kp. Aplicando na fórmula de Kp, né, a gente vai ter que Kp vai ser igual a pressão parcial da amônia, que é aqui o produto da reação direta, né, elevada ao coeficiente dela, que é 2, sobre a pressão parcial do nitrogênio, elevada ao coeficiente dele, que é 1, vezes a pressão parcial do hidrogênio, elevada ao coeficiente dele, que é 3. Então, a gente tem que Kp vai ser igual a 0,2, né, que é a pressão da amônia, elevada a 2, sobre 0,4, que é a pressão do nitrogênio, vezes 1, que é a pressão parcial do hidrogênio, elevado a 3, que é o coeficiente dele, né? Então, a gente vai ter que a Kp vai ser igual a 0,4 sobre 0,04, né? Porque 0,2 vezes 0,2 é 0,04, sobre 0,4. Que a gente tem aqui 0,4 vezes 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, 0,04 sobre 0,4. Isso vai dar que Kp é igual a 0,1. Então, a gente já encontrou Kp, que é uma das coisas da questão, né? Agora, a gente pode calcular Kc com aquela fórmula que relaciona Kp e Kc. Porque a gente já tem Kp, a gente já tem a constante, né? E a gente tem a temperatura. E a gente também vai calcular agora essa variação aqui do número de mols. A variação do número de mols, a gente vai pegar esse expoente aqui de cima, menos os expoentes de baixo. Então, a gente vai ter 2 menos 1 mais 3, que vai ser igual a 1 mais 3, 4, né? 2 menos 2, menos 2. Então, a gente tem aqui um expoente que vai ser negativo para essa fórmula aqui de relação. Então, ΔN é menos 2. Agora, aplicando o que a gente sabe na fórmula, só que antes disso, né, tem a temperatura. A temperatura, vocês lembrem-se da aula passada, né, ela tem que ser em Kelvin. E aqui a gente tem temperatura em Celsius, que ele nos deu. Para a gente transformar, a gente vai ter que somar com 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 27 mais 273. A temperatura em Kelvin vai ser 300. Agora que finalmente nós temos todos os dados para colocar nessa fórmula, a gente vai resolver ela. Então, a gente tem que 0,1, que é o Kp, né, vai ser igual a Kc vezes a constante, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300, elevado ao ΔN, que é menos 2. Então, a gente vai ter que 0,1 é igual a Kc vezes
multiplicando isso aqui vai dar 24,6 elevado a menos 2. Para a gente resolver isso aqui, né, a gente coloca um 1 em cima, traz isso que está como dentro do parêntese para baixo, elevado ao expoente 2, né? Para a gente poder inverter esse sinal aqui e poder resolver. Então, a gente tem que 0,1 é igual a Kc vezes 1, aí multiplicando isso aqui, né, 24,6 vezes 24,6, a gente tem 605,16. Então, 0,1 é igual a Kc vezes... Dava também para ter multiplicado logo assim? Dava. Mas fui burra na hora que estava escrevendo, né? Você podia só multiplicar aqui e multiplicar assim. Então, podia só fazer 0,1 vezes 605,16. Mas a burra aqui quis dividir essa fração. Então, dividindo essa fração, a gente tem que vai ter esse valor aqui. Então, aí agora a gente multiplica, a gente passa dividindo pelo 0,1, né? Então, a gente tem que Kc vai ser igual a 0,00165,2, 0,1 sobre isso, né? Então, Kc vai ser igual a 60,5. Então, aqui a gente já encontrou Kc. Então, basicamente foi isso. Calcular Kp, que a gente já tinha os dados na questão, depois colocar Kp, né, na fórmula de relação Kp, Kc, para poder descobrir Kc. Então, tá aqui os valores. Questão 8. O equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico para se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio químico, usa-se a grandeza constante de equilíbrio. Considere a tirinha a seguir. Eu acho que ficou um pouco sem sentido enunciado, faltou uma pontuação aqui. Mas a gente vai ter que analisar a tirinha, né, e ver se ela está correta ou se ela não está correta. Então, lendo aqui a tirinha agora. Supermercado. Estou chegando ao equilíbrio. Metade do que como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Aí ele quer saber se essa tirinha está falando certo ou se ela está falando errado. Se ela está dizendo o certo de equilíbrio. E o que ela está dizendo é que o equilíbrio é quando metade do que consumido é igual a metade do que está sendo formado. Foi isso mais ou menos que a tirinha quis fazer alusão, né? Agora a gente vai analisar os itens. O item A. É correta essa afirmação dita na tirinha, né? É correta, pois no equilíbrio químico, metade das quantidades sempre metade das quantidades de reagente é sempre de produtos e a outra metade é sempre de reagente. Isso está errado, né? Porque no conceito de equilíbrio químico, a gente tem que as velocidades vão ser iguais às velocidades da reação inversa e à velocidade da reação direta, mas a concentração dos componentes, né, produtos e reagentes, não precisam ser necessariamente iguais. Elas precisam só estar constantes. Então, é por isso que essa afirmativa aqui está errada. Porque nem sempre é metade quantidade de reagente e metade quantidade de produto. Pode acontecer, né? Mas não sei. No item B, não é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de produtos e reagentes podem ser diferentes, mas não são constantes. Mas são constantes. Eu acho que apaguem esse não aqui, tá? Vou até apagar logo aqui para não confundir. Acho que foi na hora que eu fui escrever, gente. Perdão. Uhum. Então, esse item aqui é o correto, tá? Por isso que eu fui ali apagar. Que é exatamente esse conceito de equilíbrio químico, né? Que quando é atingido o equilíbrio, as concentrações não necessariamente estão iguais, só que elas estão constantes.
Então, esse item aqui é o item correto, que no caso aqui ainda está um não, que eu vou apagar já já. Agora o item C. É correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de reagentes e as de produtos sempre são iguais, desde que o equilíbrio não esteja perturbado por um efeito externo. Mais uma vez, está errado. Nem sempre essas concentrações de reagentes e de produtos são iguais, elas só são constantes. O item D. Não é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações dos produtos sempre são maiores que as dos reagentes, desde que o equilíbrio não esteja sendo afetado por um fator externo. Também está errado, né? Porque não tem uma regra dizendo que tem mais quantidade de produto, tem menos quantidade de produto no equilíbrio, ou são iguais. Mais uma vez, elas só são quantidades constantes. E depois eu vou ajeitar esses itens aí, viu? Porque eu copiei e colei e não vi que eles estavam totalmente sensíveis. Mas o item correto é o item B, que eu vou apagar esse não aqui depois, tá? Porque são sim constantes. Agora, questão 9. Considere a reação química a seguir. Essa é a última questão, tá, gente? Então, a gente tem nitrogênio e hidrogênio formando amônio. Sabendo-se que inicialmente foram misturados 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio, e que ao atingir o equilíbrio haviam 0,5 mols de amônia no sistema, quais são as quantidades finais em mol de nitrogênio e de hidrogênio, respectivamente? Então, primeiramente, a gente vai precisar balancear essa equação, né? Porque vocês estão vendo aqui que não tem a mesma quantidade de N, por exemplo, desse lado e desse. Então, a gente vai precisar balancear, tá? Sempre prestar atenção se a reação está balanceada. Então, aqui desse lado a gente tem o nitrogênio, tem 2 nitrogênios, e desse só tem um. Então, a gente vai multiplicar esse lado por 2 para poder igualar. Agora, a gente tem que desse lado a gente tem 6 hidrogênios, enquanto desse lado a gente só tem 2. Então, a gente precisa multiplicar isso aqui por 3 para poder igualar. Agora, a gente já tem a reação balanceada, a equação balanceada, né? A gente pode analisar a relação da amônia com esses dois reagentes. Da amônia com o hidrogênio é de 3 para 2, né? Porque à medida que duas amônias são formadas, é preciso se consumir 3 hidrogênios para poder formar essas duas amônias. Então, a relação amônia-hidrogênio é 3:2. Ou melhor, hidrogênio e amônia, né? Tá aqui invertido. Então, e quais seriam essas partes, né? Analisando, a gente tem que, para atingir o equilíbrio, no momento em que atingir o equilíbrio, né, a gente vai ter 0,5 mols de amônia. Dividindo esse 0,5 por 2, porque a parte da amônia aqui na relação com o hidrogênio é 2, né? A gente tem que vai ser 0,5, 0,25. Agora, multiplicando por 3, para a gente saber quanto de hidrogênio foi necessário para poder formar esses 2 mols de amônia, a gente tem que vai ficar 0,75. Então, para formar esses 0,5 mols de amônia, né, a gente precisou de 0,75 mols de hidrogênio, porque é uma relação de 3 para 2. Então, 0,75 mols de hidrogênio foram consumidos para formar a amônia. Só que ele quer saber quais são as quantidades finais de hidrogênio e não quanto ele foi consumido. Então, a gente vai fazer a diferença com o quanto tinha no início. Então, a gente no início tinha 3 mols de hidrogênio e menos esse 0,75 que precisou reagir para formar a amônia, a gente tem que a quantidade final de hidrogênio, quando foi atingido o equilíbrio, vai ser 2,25 mols. Agora, analisando a relação aqui da amônia com o nitrogênio, a gente tem que vai ser uma relação de 1 para 2, né? 1 mol de nitrogênio para formar 2 mols de amônia. E a gente formou aqui 0,5 mols de amônia, então a gente precisou de 0,25 mols de nitrogênio para formar
essa amônia, porque é uma relação de 1 para 2, metade, né? Então, precisou de metade da amônia em mols de nitrogênio para poder formar ela. Não sei se ficou confuso, mas vocês podem ver aqui nas proporções. Ó. 2 mols de amônia, 1 mol de nitrogênio. Então, se tem 0,5 mol de amônia durante o equilíbrio, vai ter 0,25 mol de nitrogênio. Então, 0,5 mol de nitrogênio foi consumido para poder formar essa amônia. Só que, mais uma vez, ele não quer o quanto foi consumido, ele quer a quantidade final. Então, a gente vai pegar a quantidade inicial, que é 1 mol de nitrogênio, menos a quantidade que foi consumida, que é 0,25, e isso vai dar igual a 0,75 mol, que foi o que restou, que foi o que tinha no momento do equilíbrio. Então, no momento do equilíbrio, a gente tinha 0,5 mol de amônia, a gente tinha 2,25 mol de hidrogênio e a gente tinha 0,75 mol de nitrogênio. Na questão, ele quer, respectivamente, a quantidade de nitrogênio e de hidrogênio. Então, vai ser 0,75 e 2,25, que é o nosso item B. Bom, gente, essa foi a última questão. Eu espero que tenha dado para compreender, mas se tiver bugado a mente de vocês aí em alguma parte, vocês podem me chamar no privado, tá certo? E eu tento desbugar. A gente pode até bugar junto, mas aí eu acho que no final a gente desbuga. Muito obrigada por me assistir, né? Bons estudos, bom feriado, né? Porque agora tem um feriadão para vocês, que para mim não terá. Mas é isso.